categorias de materiais, os dúcteis e os frágeis. Vamos começar pelos dúcteis, porque os dúcteis têm grande expansão, principalmente os metais, especificamente falando de metais aços. Se eu aplico uma força aqui, como vocês podem perceber, na vertical, no sentido vertical, na direção vertical, sentido de cima para baixo aqui, e aqui fazendo um projeto de tensão, percebam que, como estamos falando de metais, metais possuem uma ordem cristalina repetitiva ao longo da estrutura, ao longo da peça. Ocorre um deslizamento dos planos cristalográficos, ocorre quebra de ligação, ocorre efeitos de discordância. E aí, até 45 graus, isso aqui vai aparecer linhas paralelas aqui, se fosse um material polido que você pudesse enxergar. Essas linhas paralelas são chamadas de linhas de Luder. Luder é um alemão que fez todo o estudo, se não me engano, suíço, se não me engano. Fez todo esse estudo. E aí, você vê esses planos de deslizamento. O máximo plano de deslizamento é 45 graus. Só que aí, o que você vai olhar? Se você usar esse ângulo e calcular o círculo de Mohr, a tensão de deslizamento máxima vai ser metade da tensão aplicada aqui. Então, para materiais dúcteis, eu tenho essa condição. Pois bem, quando a gente olha aqui o estado de tensão, uma tensão axial, se as tensões são do mesmo sinal, eu posso olhar tensões também de sinais diferentes. O que é mesmo sinal? Se elas estão em tração ou em sinais diferentes, uma está em tração e a outra está em compressão. Nesse caso aqui que vocês estão enxergando, a tensão 2, que seria aqui, é 0. E a tensão 1, que seria aqui, é igual a tensão Y. Percebam que se eu for fazer o raio do círculo de Mohr, é metade. Então, metade da tensão 1, ou tensão em Y, é o raio. É a tensão de deslizamento máxima, que coincide com a tensão média também. Porque o raio de Mohr, daqui até aqui é o raio de Mohr, certo? Então, para materiais dúcteis, a tensão máxima é normal, para a tensão axial, metade. Só que se eu olhar duas tensões diferentes, por exemplo, σ1 e σ2, que são o mesmo sinal, a tensão máxima absoluta vai ser metade da tensão 1. Por quê? Vamos olhar o desenho aqui. Se eu olhar de 0 até 1, até σ1, essa aqui é a distância toda, certo? E σ2, que é menor que σ1, é de 0 até aqui um pouquinho, pode ser em cima da metade, mas o círculo de Mohr, quando fazemos, que é o mais claro, é em cima da tensão principal 1, que é metade. Ou seja, o raio é metade da tensão principal, da maior possível. Eu queria que vocês esquecessem esses dois círculos menores em relação a essas informações aqui embaixo, tá certo? É só observarem o seguinte. Eu tenho duas tensões, 1 e 2, sendo 1 maior que 2. Então, quando eu vou plotar o gráfico, se elas são do mesmo sentido, σ1 que está aqui, aparece aqui também. É só por convenção do desenho. As ambas estão em tração. Então, tem o mesmo sentido. Positivo. σ2 é menor que σ1, então eu vou fazer o raio. Eu calculei as tensões principais, tais. Isso aqui, essas duas tensões vieram antes daquele cálculo de tensão 1 e 2 que vocês fizeram no círculo de Mohr. A tensão 1 está aqui, essa distância toda. E a tensão 2 seria aqui. Só que como vai de 0 até σ1, metade dela é a tensão máxima. Então, a maior tensão que eu tenho das tensões principais, metade dela é a máxima tensão de cisalhamento. Só que se eu olhar tensões de sinais diferentes, percebam que eu tenho σ1 de um lado, σ1 do outro. E aí, eu tenho que fazer esse sinal de menos, porque se aqui é menos, menos e menos é mais. Aí a tensão média está aqui. Então, percebam que quando a tensão tem mesma direção, mesmo sentido, o cálculo da tensão de cisalhamento máxima absoluto é de um jeito. Quando elas são de sentidos diferentes, uma em tração e outra em compressão, por exemplo, como está o desenho aqui, a tensão absoluta é combinada de outra forma.
Então, aí vem o negócio. Puta merda, desculpa, se eu na gravação, mas paciência, não me escapa. Como que eu vou fazer para poder calcular as tensões quando eu tenho tensões de mesmo sentido e sentidos diferentes? Não se assustem com a fórmula. O critério de Tresca, que foi um francês, Enrico Tresca, se não me engano, ele diz o seguinte, ele depende do escoamento. Então, a máxima tensão que eu vou usar para o cisalhamento tem que ser igual ao escoamento do material. Aí vem o segredo. Se σ1 e σ2 forem de mesmo sinal, ou seja, se as duas forem tração ou as duas forem compressão, eu vou comparar as duas e vou ver qual que está mais próximo da tensão de escoamento. Por exemplo, se a tensão de escoamento é 300, σ1 é 250, σ2 é 100, então a máxima tensão que ela vai chegar no critério de Tresca em cisalhamento é 250. E aí eu vou ter dois gráficos aqui. Essa ponta aqui, ó, quando elas estão no mesmo sinal, tanto na tração quanto na compressão. Agora, se elas são sinais opostos, a diferença entre elas tem que ser igual à tensão de cisalhamento. Por isso que tem essa descidinha aqui, porque eu vou de σ1 igual a 0 até σ2 igual a 0. Essa região aqui, ó. Por isso que tem essa forma desse pentágono aqui. Então, esse é o critério de Tresca. Sinal igual, eu vou ver a maior. Sinal oposto, eu faço a diferença. Professor, eu fiz aqui a diferença, a tensão de escoamento aqui é 250, aqui é 350. Vai falhar. O que significa dizer? Qualquer tensão menor que a tensão de escoamento estiver aqui dentro, não falha. Acima disso, falha. Então, é um desenho super simples. Se eu fizer uma tensão aqui, vai falhar? Vai falhar. E se eu fizer aqui? Não vai falhar, está dentro do critério de segurança. Então, Tresca definiu isso. Só que von Mises foi um cara mais matreiro e fez uma elipse. Então, essa aqui é uma equação de elipse, onde o raio dessa elipse é igual à tensão de escoamento. Então, ele usou a tensão principal 1, isso aqui é produto notável do estado plano de tensão em 2D, e fez uma elipse, onde o raio dessa elipse é igual à tensão de escoamento. E ela é um pouquinho maior do que Tresca. Tresca é um pouquinho mais conservadora, ela trabalha com uma tensão mais baixa. Certo? E, se a gente for comparar, onde está escrito cisalhamento puro, é quando a tensão de escoamento aqui em von Mises for raiz de 3. Onde vem esse raiz de 3? Essa dedução vocês podem fazer tranquilamente se você considerar que σ2 igual a menos σ1. Aí você vai achar que σ1 é igual a tensão de escoamento ao quadrado. Então, se para cisalhamento puro, dentro do projeto de von Mises, que é de máxima deformação, eu vou ter o seguinte, tensão de escoamento dividido por raiz de 3. Ela é um pouquinho maior que o modelo da tensão de escoamento da tensão por Tresca, que é metade. Então, essa diferença aqui é de quase 15% a mais. Ou seja, o critério de von Mises, ele dá uma certa flexibilizada. Porque se eu sobrepor uma para outra, aqui, por exemplo, a pergunta que eu vou fazer. Dentro desse xizinho, o material vai falhar? Por von Mises, não. Exato, e por Trescas? Por Tresca, vai. O Tony é um exemplo que teve, desculpe, Tony, falar, há uns 2 anos você chegou a comentar isso comigo lá no SolidWorks. E lá no SolidWorks você escolhe. Aí tem gente que gosta de usar o Tresca por quê? Porque eu posso trabalhar com uma redução menor, eu sinto mais conservado em meu projeto, não dá margem. Porque 15% aqui, ó, 15% não é questão do você fazer o projeto e calcular as forças. Você fazer no computador é legal, mas na prática, você não sabe que variável tem dentro do seu material, se tem defeito, se tem contaminação por partículas duras, distribuição de carga interna, você não sabe. Você não sabe o seu material na prática, então você trabalha com um critério mais conservador, que é o de Tresca. E aqui é um exemplo, onde Tresca aqui vem. Quando essas tensões são de sinais opostos, então eu consigo trabalhar com uma tensão de escoamento um pouquinho maior dentro do critério de von Mises.
Em materiais frágeis, no estado plano de tensão, materiais frágeis, eu simplesmente vou olhar o seguinte, eu tenho duas tensões, A1 e A2. Se A1 e A2 forem independente do sinal ser de um lado para o outro, percebam, o material frágil pode romper em tração, em torção, se você pegar um giz e torcê-lo, como a gente fez várias vezes na sala de aula, essa aqui é a fratura por torção, e aqui é a fratura de material frágil em tração. O critério vai ser o seguinte, aquele material que olhar o módulo, pode ser compressão, pode ser em tração, eu vou comparar com a tensão de ruptura. Se tensão 1 ou tensão 2 forem iguais à tensão de ruptura, perfeito. Se for maior, falha. Então, o mapa material frágil não tem tanta conversa assim. É já usar o critério direto. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Pararei o vídeo e aguardarei vocês comentando. Treinamento, você não tem controle sobre as coisas, né? E às vezes você dimensionar demais material é perder dinheiro, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se... a tensão de escoamento de uma liga de magnésio e zircônio é de 107 megapascal. Se uma peça de máquina for fabricada com esse mesmo material e um ponto crítico do material for submetido às tensões principais, σ1 e σ2, sendo σ2 metade ou meio de σ1 negativo, determina o valor de σ1 que provocará escoamento de acordo com a teoria de tensão de cisalhamento máxima. Então, a tensão de cisalhamento máxima é a seguinte. Eu usei essa tabelinha. Pessoal, pergunto. As duas têm o mesmo sinal? Não, né? Não, então eu vou usar a de baixo aqui, né? Esse critério de baixo. Então, é simplesmente fazer isso. Menos com menos da fórmula fica mais, então vai ficar σ1 mais meio, 1,5 igual a tensão de escoamento. Tensão de escoamento igual a 1,5 de σ1. Σ1 é 107, que é a tensão de escoamento dada no problema, dividido por 1,5, 71,3 megapascal. Certo? Certo. Agora, são sinais iguais, né? Elas são sinais opostos. Ah, é verdade, é 107 e 0,5. Não é 107, é σ1 e σ2 igual a meio menos meio de σ1. Beleza? Então, voltando. Agora, desculpe, seguindo. Agora, se o eixo for feito de um material para a qual a tensão de escoamento é 350 megapascal, determine a tensão de cisalhamento por torção máxima exigida para provocar escoamento pela teoria da energia de distorção máxima. O que significa dizer essa teoria? Ela diz que a tensão máxima, lembrando que torção, ela sempre vai gerar cisalhamento, como o desenho que eu mostrei para vocês lá em materiais frágeis há pouco. Então, a máxima tensão de cisalhamento, como vocês viram lá no... Vocês também estão acompanhando no material que enviei previamente, ela é a tensão de escoamento dividido por raiz de 3. Então, vai ser 350 dividido por raiz de 3, a máxima tensão de cisalhamento que o eixo pode sofrer por torção é 202 megapascal. Professor, o que eu faço com esse resultado? Bom, com essa tensão de cisalhamento que você obteve, você pode voltar fazendo aquelas contas. Eu tenho o torque, eu vou ter o momento polar de inércia, eu vou poder dimensionar meu eixo. Ou seja, eu faço a conta reversa. Aí eu vou poder ver com o torque, jogar para ver se eu coloco no eixo de uma máquina para determinar uma rotação, uma determinada potência. Então, é uma forma de você fazer a conta reversa. Eu te dou a tensão de cisalhamento e você vai achando o dimensionamento de eixo. Para o pessoal que está fazendo elementos de máquina, que é o pessoal da mecânica, qual que é interessante? Dimensionou o eixo, você pode dimensionar chaveta, pode dimensionar se vai precisar de um eixo reduzido, enfim, você vai poder, de alguma forma, utilizar esse dado para evitar uma falha, certo?
Pessoal, fazer exercício? Bora. Bora. Então, vocês têm uma... São mostradas na figura. Determine se ocorreu falha pelo escoamento com base na teoria da máxima da tensão de cisalhamento máxima. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, lembrando que a tensão máxima de cisalhamento é aquela que, quando os sinais têm o mesmo sinal, tensão de escoamento 1, a tensão de escoamento é comparada com as tensões principais 1 e 2. Se elas são sinais opostos, é a diferença delas. Portanto, primeira coisa, calculando as tensões principais, achamos a tensão principal 1. Desculpe. Deixa eu só marcar aqui para ficar fácil. 153. E a tensão principal 2, menos 103. Ou seja, como elas são de sinais opostos, eu vou utilizar a segunda opção aqui. E dessa forma, o critério é que a diferença dessas duas tensões fosse menor ou igual a 250 megapascal. E percebe-se, menos e menos é mais, 153 com 103, 256. Ou seja, não ocorreu isso, vai ocorrer a falha pelo método da tensão de cisalhamento. Tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Pode explicar essa última parte, por favor, professor? Ó, essa parte aqui, você entendeu? 153, menos e menos, 103. Menos 103, como deu mais, né? Como a tensão aqui de escoamento é 250, e a tensão de escoamento aqui foi esse valor 256 é maior que 250, então vai falhar, não vai? Vai falhar. Perfeito. Acabou aí. Próximo, o 1071. A tensão de escoamento para o material plástico é de 110 megapascal. Se esse material estiver sujeito ao estado plano de tensão e ocorrer uma falha elástica quando uma tensão principal for de 120 megapascal, qual será o menor valor da outra tensão principal? Use a teoria da energia de distorção máxima, ou seja, essa equação aí. Então, substituindo os valores, sigma 1 é 120 ao quadrado, menos sigma 1, 120 vezes sigma 2, mais sigma 2 ao quadrado, igual a tensão de escoamento ao quadrado. Então, 120 ao quadrado, 14.400, menos 120 sigma 2, mais sigma 2 ao quadrado, igual a 12.100. Passando 12.000 para o outro lado, subtrairá de 14.400, 12.100. Aí nós vamos ter uma equação de segundo grau aqui. Essa equação de segundo grau, vocês vão achar duas raízes. Uma maior que 110, mas ele pede no problema um menor valor. Esse é o menor valor encontrado, 23,9 megapascal. Ou seja, cai numa segunda equação de segundo grau, duas tensões, uma maior que 110, outra menor que 110. Aí você usa essa tensão aí, tá? Então, é resolvendo as raízes dessa equação aqui, tá bom? Só para lembrar, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C lá para resolver a equação, tá certo? Até aqui, tudo bem? Sim. Beleza. O 1072. Olha só que interessante. Resolvo o 1071 usando a teoria da tensão de cisalhamento máximo. Ambas as tensões principais têm o mesmo sinal. Pessoal, se a gente tiver usar a tensão de cisalhamento máximo e as ambas têm o mesmo sinal, então o valor máximo que ela vai chegar, o menor valor é 110. Porque se eu tenho que comparar as duas do mesmo sinal, o menor valor é 110, que é a tensão de escoamento. Ou melhor, eu tenho o valor máximo, porque a outra já rompeu, né?
é uma análise simples, porque a tensão de deslizamento é só comparar a teoria de deslizamento máximo é só comparar os valores, certo? E o máximo que ela vai propor é a tensão de deslizamento, a tensão de escoamento do material. Esse aqui, a tensão de escoamento de uma liga de urânio é de 160 megapascal. Se uma peça de máquina for fabricada com esse material, um ponto crítico no material for submetido ao estado plano de tensão, de modo que as tensões principais sejam σ1 é σ1 e σ2 é 25% de σ1, ou 0,25. Determina o valor de σ1 que causará escoamento de acordo com a teoria da energia de distorção máxima. Então, teoria de distorção máxima e o 1074. Esses dois vocês não têm, né? Aí com vocês, né? Não. Esses três, olha, tinha mais exercícios que eu deixei para vocês. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Esses três a gente vai resolver depois do intervalo. Eu deixei como extra. Até aqui, alguma dúvida em relação aos exercícios feitos? Perceba que é só lembrar a teoria e procurar ali nos dados. Então, deixa eu colocar lá no 10.84. 10.83. A tensão de escoamento para uma liga de urânio é de 160 megapascal. Se uma peça de máquina for fabricada com esse material e o ponto crítico do material for submetido a um estado plano de tensões σ1 e σ2 igual a 0,25 de σ1, determina o valor de σ1 que causará escoamento de acordo com a teoria de energia de distorção máxima. Então, nesse caso do 1083, eu vou usar isso aqui. Então, vai ficar σ2 igual a 0,25 de σ1. Resolvendo essa conta, é 1 vezes σ1 ao quadrado, menos 0,25 de σ1 ao quadrado, mais 0,05625 de σ1 ao quadrado. Aí chegamos nesse valor aqui. Esse valor vai passar dividindo, 160 ao quadrado é 26.600, tirando a raiz, 177,5. E esse valor é o correto, porque eu quero um valor que causará escoamento de acordo com a teoria. Ou seja, acima, aqui eu já vou ter uma deformação plástica em material dútil. O 1084, ele parte do princípio. Eu sei que σ1 é igual a 160, mas só que σ2 é 0,25 de σ1. Então é só passar dividindo o 0,25 e eu vou achar 640 megapascal. Ou seja, já nesse problema já vai ter escoado há muito tempo. Pessoal, o próximo exercício a fazer é esse aí, o 1074. Já pode aplicar a fórmula direta, tá? A placa é feita de bronze Tobin, que escoa 175 megapascal. Pela teoria de energia de distorção máxima, determina a tensão máxima σx, que pode ser aplicada na chapa, se também for aplicada uma tensão σy, que é 75% de σx. A resposta é 194,1 megapascal, tá? Professor, Oi. você pode voltar no slide anterior, por favor? Sim. Tá me ouvindo bem, professor? Sim. Ah, melhorou então. O 34. É mais um ainda. Tá, só um escoamento de 175 megapascal. Usando a teoria de energia de distorção máxima, determina a tensão de tração em X, que pode ser aplicada à chapa, se também for aplicada uma tensão de tração em Y, que é 75% do valor de X. Então, pela propriedade de distorção, aplicar, de forma significativa, considerar as tensões principais σ1 e σ2, igual a tensão de escoamento ao quadrado. Então, no lugar de σ2, 0,75, σ1. Então, resolvendo essa conta aqui, 0,8125 igual a 30.625. Passa dividindo, raiz quadrada disso, 194,1 megapascal. Certo? Ô, professor, Pois não.
Você pode explicar para mim, por favor, o início da conta aí? Esse sigma 1 ao quadrado menos sigma 1? É a teoria da máxima de torção. Então, eu vou usar a tensão principal em 1 e a tensão principal em 2. Eu considerei 1 em x, sigma x, e em y, sigma 2. Só que sigma 2 é 0,75 de x. Aí eu resolvi. O sigma 2 sempre vai ser menor? Não necessariamente. Mas é por questão de direção, Júlio. Direção em x e direção em y. Ô, professor, Entendi. e essa é a fórmula geral para usar para todos, né? Sigma ao quadrado. Depende da teoria. Ó, pela teoria da energia de distorção máxima. Aí eu uso essa. Essa aí é sigma ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado, isso? Isso. Igual total MPa, né? Beleza. Total igual a tensão de escoamento ao quadrado. Tá, que é o total de tudo, né? Isso. Tá, eu vou notar isso aí, professor, peraí. Uhum. Chapa tubinho. Não pode esquecer que é maleável. Mostrado na figura. Determine a menor tensão de escoamento para um aço que possa ser selecionado para a fabricação da peça com base na teoria de tensão de cisalhamento máximo. Então, nesse caso, nós vamos usar as tensões principais 1 e 2 para determinarmos. Então, realizando os cálculos aqui, como fizemos, a tensão principal 1 é 57,2 e a tensão principal 2, menos 85,2. Realizando aqui a observação dos dois dados, sigma 1 e sigma 2 possuem sinais contrários. Então, eu vou usar... Aqui tem um errinho, eu vou arrumar para vocês quando enviar. Ele quer a tensão mínima. Então, fazendo 57,2 menos 85,2 ficou positivo. A tensão mínima seria de 142,4 megapascal. Eu vou arrumar isso aqui porque eu copiei e colei e não prestei atenção. Então, essa é a tensão mínima para poder usar para um aço escoar, certo? Então, ele quer apenas o teste da tensão da teoria de tensão cisalhamento máxima. Sinais diferentes é a diferença das duas. Sinais iguais compara uma com a outra. Certo? Professor? Oi. Acho que tem alguns errinhos aí. Quais? O y dentro da raiz não tem que ser 70?